Boa tarde, gente. Meu nome é Idelfrânio, eu sou professor de Física. Hoje estou atuando aqui pelo SAS, no time de formação continuada, que é o time que a gente chama de Focus, o time de formação continuada SAS. A minha função é gerência de inovações, então, inovações para professores, no sentido de como é que a gente pode auxiliar os professores e as escolas em todos os aspectos da formação, quer seja no aspecto pedagógico, no ferramental, no aspecto de apoio, na criação de comunidade, comunicação direta, enfim, nós somos um time completo hoje aí pensando na formação de professores. O objetivo da gente hoje aqui é falar sobre aprendizagem ativa, né? Especificamente como é que a gente pode pensar roteiros de aulas que sejam dinâmicas e envolventes. Isso é o sonho de todo professor. Eu, como professor de Física, notadamente trabalhando com pré-vestibular a vida toda, sei exatamente a importância que tem essa preparação prévia e o quanto isso é um objetivo para nós, professores. Agora, o que é que eu gostaria de combinar com vocês logo de início, tá? Muito se tem falado sobre a necessidade, isso não vem desse tempo de pandemia, isso vem de um tempo anterior, né, quando já se fala das novas necessidades da educação. Isso é uma coisa que é de se entender fácil, os tempos vão mudando, as gerações vão passando, a entrada da tecnologia deu mais poder para as novas gerações, e isso diminuiu o espaço de informação e de conhecimento entre a geração mais antiga, mais experiente, e a geração mais nova. Então, já as mudanças, elas já se vinham fazendo necessárias. O período que a gente está vivendo, ele apenas é um contingenciamento que fez com que muita coisa ficasse mais aflorada, mais externada, e houve a necessidade de acelerar muitos processos. E aí, o que acontece? Como a gente tem uma situação específica agora de distanciamento social, como é que isso funciona para a escola, né? A primeira coisa que a gente pensa, a escola é um hábitat natural das famílias, dos alunos, das crianças, dos jovens e dos professores. Então, pensar num cenário em que a gente fosse trabalhar à distância para ensino e para aprendizagem é uma coisa que talvez, não sei se alguém aqui presente já tinha imaginado, eu não tinha imaginado, e olha que eu comecei a dar aula cedo, então já vou para quase 30 anos em sala de aula, e eu nunca tinha imaginado um cenário assim. E aí isso trouxe determinadas necessidades, né? A gente agora tem que se comunicar à distância, a gente tem que se comunicar a cada um de suas casas, a gente não tem mais o controle do espaço, e muitas vezes a gente não tem sequer o controle do tempo, o controle das ações. Isso muda muito o modo como a gente precisa trabalhar. Daí o que acontece? Graças à tecnologia, então, se essa pandemia tivesse acontecido no meu tempo de ensino médio, o caos seria muito maior. Eu venho de uma época onde não existia internet, celular e os recursos de mídia que a gente tem hoje, a não ser TV, e era TV aberta. Então, a maneira de se trabalhar à distância, eu realmente não conheço uma que fosse funcionar. Bom, hoje a gente tem a tecnologia na mão. Isso é bom, mas isso também criou uma situação. Quando se fala de aulas dinâmicas e envolventes, de aprendizado ativo, de trabalhar de forma híbrida, de trabalhar online, de conseguir se comunicar à distância com os alunos, acaba que todo mundo ficou muito focado pensando só na tecnologia, como se a tecnologia, então, fosse a solução para isso tudo. E eu estou fazendo esse contexto inicial para dar a base da minha fala, tá? O que eu vou falar tem um pouco a ver com o que a gente está vivenciando agora, mas tem muito mais a ver também com o que a gente já vinha vivenciando antes. As necessidades de mudança na maneira como a gente educa, como a gente trabalha, pensando como professor, na maneira como a gente ensina, como a gente faz as nossas aulas. E aí eu queria começar deixando essa mensagem que está aí no slide inicial. O que a experiência da gente ensina? O que os alunos vão guardar de verdade não são os conteúdos que a gente vai ensinar. Não estou dizendo que nada fica, óbvio, a gente sabe. Mas o que o aluno vai lembrar anos depois, quando ele te encontra, são as experiências que ele viveu com você. A gente fala muito em memória afetiva, né? Então, é isso que vai ficar para o aluno.
E aí, se a gente olha agora em retrospectiva, se é isso que vai ficar, eu preciso estar me lembrando disso cada vez que eu vou planejar a minha aula, cada vez que eu costumo chamar assim, na cara do gol. Não cabe falar aqui agora, mas todos nós sabemos da dificuldade que é trabalhar com a educação no nosso país em qualquer cenário, né? A gente tem um leque aí de dificuldades em vários aspectos que a gente poderia elencar. Mas, independente do cenário em que você trabalha, vai ter um momento da aula. É o que eu chamo de quando você está na cara do gol. É quando você tem um momento de convivência com seus alunos. E aí, eu posso testemunhar isso muito bem, porque quando eu comecei a dar aula, eu imaginava assim, tem que ter o rigor com a física, e é necessário também ensinar disciplina, e é preciso que a coisa se tome de uma seriedade muito grande, não tem coisa nada mais importante do que só a física naquele momento. E eu acabei vivendo situações de convivência com os alunos, para minha sorte, que me quebraram muito desse espírito logo no início. E me fizeram entender que a física que eu tinha para ensinar, ela era só o mote que me levava a trabalhar naquela escola, a ser o professor daquela turma, até aquele horário de 50 minutos, uma vez por semana com eles. Mas que, na verdade, aquilo tudo era para que a gente tivesse 50 minutos de convivência toda semana. Então, se é de convivência, significa dizer que é relacionamento, que são experiências que a gente vai viver juntos. E a partir dessa visão, então, é que eu vou pensar como é que eu vou trabalhar o conteúdo que me cabe com eles, que é a física. Então, essa é a compreensão que eu acho necessária para a gente entender que o desafio da gente, antes da tecnologia, nem considero que seja um desafio assim tão grande. Ai, Delfrânio, mas você não me conhece. Eu não sou antenado nada com tecnologia, o meu celular só liga e desliga, eu ainda tenho dificuldade, e agora eu tenho que mexer com plataformas. A gente está falando de quê? De aprender a operar ferramentas. Aprender coisas novas, isso faz parte do ofício da profissão. O desafio que a gente vive de verdade é quando a gente está na cara do gol com os alunos, quer seja nessa situação agora, à distância como a gente está aqui, sem estar todo mundo no mesmo local, é pensar na comunicação. E aí eu queria compartilhar aí com vocês esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela. É uma ideia, um gráfico e um link, tá? E aí já vou aproveitar para dizer que tudo que eu mostrar aqui tem um link de referência para te dar insight depois, para você pesquisar onde eu pesquisei, para te dar ideias, parte da ideia da gente vir aqui é para isso. Então, a gente, no final da apresentação, você vai conhecer, se ainda não conheceu, passa no stand do SAS, isso é uma coisa muito bacana, a feira não é presencial, mas tem stand sim, e aí a gente vai estar com o material dessa palestra disponível lá, um PDF, com todos os links para você clicar e ir direto nas referências, tá? E aí o que é isso que eu estou te mostrando aí? Eu vivo de conversar com professores, então a gente vive de levantar dados. Então hoje eu tenho uma pesquisa rodando em vários grupos, e aí depois, se você me der o privilégio de participar também, vai melhorar ainda mais os meus dados, e eu saio pensando coisas e vou fazendo perguntas aos professores. Agora eu tenho perguntado para os professores o seguinte, quais são os sentimentos que as tuas aulas causam nos teus alunos? Porque a gente sabe quais os que a gente gostaria que causasse, né? A gente quer que nossa aula seja boa, que ela seja bacana. Mas o que é que significa que ela seja boa e seja bacana? Eu quero que ela seja instrutiva, que ela seja relevante, mas o que é que significa isso? No final das contas, vamos ficar com aquela ideia inicial, o que ele vai guardar é a memória afetiva das experiências que ele viver com você nas suas aulas. Então, a gente pode elencar aí uma série de sentimentos bacanas, importantes, e que ajudam no aprendizado, que nós gostaríamos que as nossas aulas produzissem nos nossos alunos. Mas elas produzem? Então, a ideia é uma autoanálise crítica. E aí eu listei ali alegria, alívio, amor, surpresa, orgulho, curiosidade, excitação, espanto e admiração, contentamento e criatividade. Você está vendo aí do lado o gráfico com os dados que eu tenho até agora, que foram gerados, aquele número que está aparecendo ali é uma proporção de comparação, tá? Uma proporção de referência. Então, não é um número absoluto. Você só consegue saber o que é que os professores que responderam até agora a pesquisa, nas mais diversos grupos onde eu levei, o que é que eles indicaram mais, o que é que eles indicaram menos em proporção. E aí, se você reparar ali, o que está disparado é o azul, que é a alegria. Então, eu acredito que as minhas aulas produzem alegria nos meus alunos.
Depois a gente tem ali empatado o verdinho, que é amor, o marronzinho, que é curiosidade, e os dois últimos lá, o verdinho mais diferente e o azulzinho ciano, contentamento e criatividade. Então, amor, curiosidade, contentamento e criatividade. Isso também, gente, professores de várias disciplinas e de vários segmentos, tá? Agora, queria que você reparasse ali, e eu queria ficar focado nisso, e a pesquisa ela é para isso, para olhar para os que aparecem em menos. Você vê ali os que estão com a coluninha menor, alívio, surpresa, orgulho, excitação, espanto e admiração. E aí, sabe o que é que eu fico imaginando? A gente está falando de ensino e aprendizagem. Tem que ter aquele momento, uau, agora eu peguei a ideia. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, professor. Como professor de física, não estou dizendo que nas outras disciplinas não é assim, mas estou transferindo a minha experiência, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto a gente busca isso no momento que a gente está trabalhando na dinâmica de sala de aula, e a gente fica olhando e de repente você pega no rosto alguém que diz, agora sim, ou então que faz uma tremenda descoberta. Então, na verdade, esses sentimentos que aparecem aí menores, surpresa, orgulho do que aprende, que é para dar importância nisso, isso são coisas importantes. Então, esse link eu vou deixar para vocês aí, espero receber algumas contribuições depois. E eu estou usando isso para startar as ideias que eu quero trazer. A gente estamos falando de tecnologia também, a gente tem que se valer das ferramentas que a gente tem hoje. Não é uma coisa que você tenha na sala de aula, não é uma coisa que um professor tenha acesso no seu dia a dia, não é uma coisa que você vai comprar vai comprar pela internet e vai chegar na sua casa, mas é a base das neurociências hoje, e isso sim é uma tecnologia e é uma ferramenta importante para nós professores. Ressonância magnética funcional. Ela consegue mapear as áreas do cérebro que estão funcionando quando alguém está executando uma determinada ação. Essa que eu coloquei aí, porque é uma que eu tenho mais familiaridade, você está vendo a área de atenção do cérebro de um motorista enquanto ele dirige um simulador. Na primeira figura, uma área de atenção maior, quando ele está dirigindo focado, está dirigindo sozinho. Depois, ele atende a uma ligação, viva voz. Então, não tira as mãos do volante, não tira os olhos da estrada, mas tem um desvio de atenção. E é comprovado pelo mecanismo de ressonância magnética funcional, que mostra que a área de atenção ficou menor. O quanto isso tem sido importante para a gente entender como é que nós, seres humanos, funcionamos e o quanto isso é um conhecimento indispensável para a gente que pretende botar ideias na cabeça de outras pessoas através das nossas aulas. Eu sou professor de física, então vou puxar para essas coisas inevitavelmente, tá? A gente conhece o conceito de onda. Quando a gente fala de onda, é possível fazer um mapeamento cerebral e, através de um osciloscópio, você enxergar um formato, um padrão de onda para diferentes estágios de atividade cerebral. Então, essas aí são as ondas básicas, desde quando você está dormindo sono profundo, um sono leve, quando você está acordado, mas descansando, ou quando você está em atividade. Por que eu estou te mostrando isso? As ondas, elas preenchem a natureza e não é diferente no nosso funcionamento do cérebro. Existe um fenômeno de ondulatório em física muito bacana que chama ressonância. Ressonância é quando fontes diferentes vibram na mesma frequência. Então, eu não me arrisquei a colocar um vídeo para não correr o risco de não funcionar bem no slide e a gente não aproveitar bem o tempo. Eu coloquei duas imagens. Essa imagem que você está vendo são pêndulos, tá? Metrônomos, até o pessoal da música usa muito, e aí você tem 5 metrônomos ali que foram colocados para oscilar diferentes um do outro, frequências e amplitudes diferentes. Eu fiz um print do vídeo e você está vendo que está um para cada lado, um mais afastado, um mais próximo. E aí existe uma experiência fácil de fazer, repara a diferença? Vou voltar, vou de novo, para trás, para frente outra vez. Você coloca uma tábua em cima de 2 cilindros, de tal maneira que os metrônomos continuem oscilando e esses cilindros vão, ora para um lado, ora para o outro, no movimento de vai e vem, e depois de um tempo, você vê todos os metrônomos oscilando iguais, na mesma frequência e sincronizados. Isso é um fenômeno natural de ondulatória. E aí eu coloquei ali o título sincronismo neural, porque isso é uma coisa que de fato acontece quando você consegue encaixar uma comunicação. Então, imagina um professor
falando para vários alunos ou um palestrante, como eu estou fazendo aqui agora, falando para vocês que estão assistindo. Cada um está funcionando com seu padrão de onda cerebral. E o meu objetivo é conseguir estabelecer um sincronismo neural com vocês. Significa dizer que se a gente consegue estabelecer uma boa comunicação e reter a atenção, a gente vai ter exatamente uma mudança no padrão cerebral de quem está ouvindo, entrando em ressonância com quem está falando. Então, a gente tem ali os dois padrões, quando você não tem a comunicação ainda realizada, efetivada, e quando a comunicação, ela de fato aconteceu. E isso é o que nós buscamos quando nós trabalhamos nas nossas aulas. Mas aí a gente tem um desafio muito grande, porque aí, não esqueça, tá? Eu sou professor também. Então, à medida que eu vou falando aqui, eu sei o que, é que você está pensando aí. Ai, Delfrânio, mas é porque você não me conhece a minha turma do primeiro ano B, da tarde, lá onde eu trabalho, na minha escola, no meu estado, enfim. Eu também fico pensando essas coisas quando eu imagino uma ideia nova. E aí tem uma coisa que é consenso entre nós professores. Existe um desafio muito grande da atenção. Ai, Delfrânio, mas aí uma coisa é eu fazer o planejamento e eu trago todas as metodologias, eu uso as ferramentas, mas aí o meu aluno não me dá atenção. E aí você pode imaginar que ele não dá atenção mesmo porque ele não tem interesse, ou, enfim, por vários motivos, mas eu queria partir do seguinte princípio. Vamos tirar da discussão, imaginar se esse aluno tem ou não interesse pelo momento que você vai desenvolver. Vamos falar sobre o mecanismo da atenção. E é outra coisa também que é um conhecimento indispensável para quem pretende trabalhar como professor. É entender como é que funciona a atenção de todos nós. Porque isso funciona para os alunos, funciona também para os professores. E aí uma primeira coisa importante da gente saber é que nós temos basicamente dois tipos de atenção. Você tem a atenção do foco, então agora, por exemplo, estou aqui falando com vocês, estou usando a câmera do meu notebook e eu estou com a atenção focada na câmera. Então, é para onde eu decido colocar todos os meus recursos de atenção. Mas, ao mesmo tempo, o mundo não está parado, várias coisas acontecem ao redor, e eu também preciso de recursos cerebrais, está lembrando da ressonância magnética funcional, as áreas do cérebro, eu preciso gastar alguma energia limpando o resto, para que eu consiga ficar com a atenção focada aqui. Isso também é um tipo de atenção, que é o que se chama de atenção por filtro. E na hora que a gente pensa nisso, a gente já começa a imaginar, então eu tenho um aluno que ele não tem esse filtro aí, não. Ele até tenta ficar focado, mas ele não consegue. Você deve ter pelo menos um aluno assim. Na verdade, hoje em dia a gente tem vários. E se a gente está falando de aulas à distância, você fica imaginando, porque eu já ouvi vários professores dizerem isso, eu também já vivenciei isso, é a quantidade de disputa, de concorrência para a atenção. E aí, o que a gente imagina? Se eu estou na sala de aula, então é um ambiente propício para isso, a gente já tirou as outras demandas de atenção dele, e isso permite que ele fique focado só em mim. E agora, à distância. Mas aí deixa eu te dizer uma outra coisa em relação a isso. Sabe que, na verdade, o padrão cerebral de qualquer um de nós é passar pelo menos metade do tempo desatento. Isso é decorrência do funcionamento do cérebro. E uma coisa interessante é que tem a ver com o tempo e com as experiências da gente em relação ao tempo. Aqui eu quero até deixar a sugestão, o link está ali embaixo. É uma coisa importante para a gente conhecer. É um trabalho do psicólogo Philip Zimbardo, ele chama o paradoxo do tempo. Ele diz que a gente está sempre pensando no passado e no futuro e, às vezes, no presente. Entenda do que a gente está falando? A nossa aula é no presente, mas pelo funcionamento das pessoas, do padrão cerebral dos teus alunos, eles vão estar lembrando de coisas que já passaram e que eles gostaram ou que não gostaram, e o que é que isso vai impactar o futuro, coisas que eles venham a fazer, e isso é assim que todo mundo funciona. Nós mesmo, quando estamos trabalhando, a gente precisa tirar outras distrações, porque senão, às vezes, no meio da aula, você se distrai com uma coisa que você tem que fazer depois do horário, ou, de repente, uma coisa que você já trouxe para a sala de aula que já te aconteceu antes. E a gente precisa lidar com todas essas situações. E aí, o que acontece?
a mente divaga da mesma forma, e a ressonância magnética funcional e as neurociências mostram isso, é o mesmo padrão cerebral de quando o teu cérebro está estressado e de quando ele recebe distrações externas. Então, a gente precisa entender disso para saber como lidar com essa situação. E aí agora eu vou falar uma coisa que, se eu já entendia que isso era importante em sala de aula presencial, agora à distância, isso ainda é mais vital. A gente fala sobre, são momentos de muito estresse que também trazem muita frustração. Os dois são sentimentos e são fenômenos biológicos comuns de acontecerem, mas quando eles são muito elevados ou quando a gente não sabe lidar com eles, isso realmente tira o chão da gente. E aí eu coloquei ali, conexão e relacionamento, estresse e frustração. O professor está fora da sala de aula, o aluno está fora da sala de aula. Nós estamos fora da escola. Nós temos que trabalhar de uma maneira diferente do que a gente sempre trabalhou. Mas mesmo quando a gente estava na sala de aula, a gente já tinha o desafio de prender a atenção desse aluno. E aí a gente sabe, mas ao longo da nossa experiência, a gente vai vendo, parece que tem colegas que conhecem mais o segredo do que a gente. Essa história da conexão e do relacionamento. Pensa comigo. Existe uma coisa chamada instintos sociais. Quando você está em situações de estresse, um dos hormônios que é liberado no organismo é a ocitocina. Ela é liberada no organismo em decorrência do estresse. No cérebro, para o corpo, mas vou destacar o cérebro e no coração. No coração, por exemplo, ele cumpre uma função importante, que é de ajudar na regeneração das células sanguíneas, manter os vasos preservados para que você não tenha situação de colapso no coração. Então, a ocitocina é um hormônio relacionado ao estresse e ele é importante. Mas o que é o detalhe? Ele também age no nosso cérebro, ativando isso que é conhecido como instintos sociais. A gente, numa situação de estresse, é aquela coisa básica de lutar ou fugir, mas também e os instintos sociais representam isso, dividir, compartilhar, pedir ajuda, falar com alguém. Então, vamos raciocinar. Se a gente está à distância, o que dificulta a comunicação, que é necessária para que a gente consiga o objetivo das nossas aulas. Isso tudo começa causando bons sentimentos, mas isso começa ajudando todo mundo a lidar com as suas situações de estresse, com as suas frustrações. E isso tudo começa com conexão e com relacionamento. Então, quantas vezes a gente não foca no conteúdo e no tempo? E aí não venha me dizer que isso não é produto de trabalho de professor. A gente precisa focar no conteúdo e no tempo. E muitas vezes isso sacrifica a possibilidade de estabelecer conexões com os nossos alunos e daí estreitar um relacionamento. O que vai, inclusive, permitir que a própria bioquímica do cérebro ajude com que a coisa toda funcione. Porque se, então, eu consigo diminuir o estresse e a frustração, se eu consigo estabelecer um canal de comunicação, eu consigo aquele sincronismo neuronal do início, que eu disse que era o objetivo para a gente conseguir resultados pedagógicos importantes. Então, está aí uma outra ideia para a gente estudar e aprender. Hormônios, notadamente o poder que a ocitocina tem. E aí isso leva para um campo onde a gente está mais situado. Dentro do campo da pedagogia, tem se falado muito do mindset fixo, do mindset de crescimento. A gente conseguir ajudar os nossos alunos, através da nossa prática pedagógica, a construírem essa ideia de que não é o resultado de imediato, e não é notadamente o conteúdo, é o que aquilo faz com você. Então, como professor de física, quantas vezes eu escutei, mas para que mesmo que serve leis de Kirchhoff, para que esse negócio aí? Quando o aluno pergunta isso, é porque ele está achando difícil, ele não está gostando, e o próximo passo é, eu não quero fazer. E às vezes, o professor tem a preocupação de, caramba, esse cara quer fazer direito, como é que eu vou dizer para ele que lei de Kirchhoff pode ser importante? Não vai ter como, porque não tem como. Ninguém na área do direito vai usar lei de Kirchhoff nunca. Mas aí, trabalhos de neurociência como o Growth Mindset mostram para a gente o quê? Não é o conteúdo que você tenta aprender, mas essa tentativa de aprender e o que é que ele muda nas suas conexões neurais. Então, se o teu objetivo é ser um grande advogado no futuro, você precisa ser inteligente, você precisa de muitas conexões, você precisa ser capaz de ter insights,
isso vem de uma construção, às vezes quando você está chateado, lá na sala de aula no terceiro ano, estudando para o vestibular, tentando aprender as tais de leis de Kirchhoff. E aí uma coisa bacana que ajuda o professor a estabelecer essa comunicação e levar o aluno para esse mindset de crescimento é o seu porquê. Por que eu faço esse trabalho? É toda essa cadeia que justifica por que o meu trabalho é importante. A aula não vai se tornar dinâmica e envolvente se eu tiver um aluno convencido de que ele está assistindo aula pura e simplesmente porque tem uma prova e vai ter uma nota. Tem que existir um porquê maior. Então, acho que isso é uma coisa que o professor não pode abrir mão. E, para finalizar, nós, enquanto professores, e hoje se fala muito que o professor precisa ser curador de conteúdo e precisa ser mentor dos seus alunos, mas como é que eu vou conseguir isso se eu não tiver a confiança deles para conseguir a cooperação? E aí, por tudo isso, eu estou tentando construir um fio aqui para você. O que eu estou querendo dizer é que tudo passa por, de início, prestar atenção às necessidades dos alunos, se importar com elas e ouvir os alunos. Gente, a gente está vivendo a era das redes sociais. O que é rede social? Não pensa em aplicativo, não pense em plataforma, pense na parte sociológica da coisa. A rede social permite que as pessoas se expressem. Como é que eu posso imaginar que eu vou conseguir estabelecer comunicação com os alunos que vivem essa forma de comunicação se ele for para uma aula onde ele não for ouvido, né? Onde ele tem apenas que ouvir? Então, isso aí faz total diferença para que a gente consiga o nosso objetivo, que são aulas dinâmicas e envolventes, que estabeleçam a aprendizagem ativa, mas tudo passa por uma preparação nossa, que não tem a ver antes com tecnologia, antes com pedagogia, mas de conhecimento de comunicação e relacionamento, de funcionamento do cérebro humano, das emoções e dos afetos, para que a gente consiga estabelecer uma boa conexão, um bom relacionamento com os nossos alunos, e aí sim a gente consegue trazer eles para participar, eles vão ser ouvidos, o tão falado protagonismo do aluno que tem que ser dado, tudo começa ouvindo o seu aluno. E aí, então, se ele participa, isso é o conceito de aprendizado ativo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Como eu disse, no stand do SAS, a gente vai estar com todos esses slides no formato de PDF, com os links de referência para todos eles, e, óbvio, a comunicação não encerra aqui, as redes sociais estão aí para isso, então a gente pode continuar se comunicando depois, e eu vou esperar as respostas de vocês lá naquele link da pesquisa que eu deixei no início, porque eu quero saber como é que as tuas aulas estão impactando os teus alunos.